Pois é, e conosco hoje aqui dois psicólogos, exatamente o Rodrigo Tavares, que é o nosso convidado, nosso consultor também, e o Espínola, Everton Espínola. O nosso tema será hipnose. Mas antes, vamos às nossas considerações iniciais, começando exatamente pelo Rodrigo. Rodrigo, seja bem-vindo ao Estação Saúde e suas considerações iniciais ao nosso público. Obrigado novamente, Lorival. É muito bom estar aqui e queria agradecer sempre essa oportunidade que você me dá. Ok. E do meu lado direito, quem está conosco também é o nosso colega Everton Espínola, que vai também dar suas considerações iniciais ao nosso público. Eu gostaria de agradecer a presença de Rodrigo, de vocês todos, e dizer que estou muito feliz pelo convite de poder falar alguma coisa sobre a hipnose. Agora, Rodrigo Tavares, finalmente, nos fala assim um pouco o que é a hipnose. O hipnotizador, ele tenta instruir o sujeito na percepção, na sensação, no comportamento e até mesmo no sentimento da pessoa que está sendo hipnotizada. Porque eu falo instruir, seria muito diferente de influenciar. O hipnotizador ele não vai influenciar, ele não vai dar uma sugestão para que você faça algo do que você não queira. Ele vai meio que ensinar você como agir. Ok. E, inclusive, nós vamos ter aqui nos estúdios, um pequeno procedimento de hipnose, um procedimento simples para você entender melhor. Mas aqui conosco também está ele, Everton Espínola, que também é psicólogo e vai falar um pouco sobre essa questão da hipnose. Agora, Everton, eu te pergunto, qualquer pessoa, no caso, pode realmente ser hipnotizada? Olha, na realidade essa pergunta é bem interessante porque você pode fazer com que as pessoas aprendam a ser hipnotizadas. Você pode fazer com que uma pessoa que de repente responde muito mal à sugestão hipnótica, ela comece a responder bem. Então, essa sua pergunta me faz pensar nisso. Algumas pessoas elas não vão ser sugestionáveis, outras pessoas elas vão apresentar uma grande dificuldade para ser sugestionadas, mas elas podem aprender a responder à sugestão. E, de certa forma, você ensinando a pessoa a responder à sugestão, ela pode, digamos assim, pontuar. Dentro de uma escala, ela pode pontuar tão bem quanto uma pessoa que já tem uma tendência boa a responder à sugestão. E diga-se de passagem, é interessante frisar o seguinte, as pessoas que respondem à hipnose, elas não são crédulas, ignorantes ou coisas desse tipo. Pelo contrário, são pessoas que têm uma capacidade de imaginar bem mais elevadas, Então, se uma pessoa, de repente, ela não tem uma condição de imaginar, por exemplo, você está assistindo um filme de terror, se tem a capacidade, a habilidade de repente, ter medo daquele filme que você está vendo, então, de certa forma, você tem capacidade de imaginar e isso é interessante para ser utilizado pela hipnose. Agora, Everton, outra questão também aqui, em relação logicamente, a hipnose existe de fato, E segundo você, algumas, todas, talvez, eu fiquei na dúvida ainda. Toda pessoa pode ser hipnotizada ou depende? Essa é a minha dúvida, ainda ficou esse questionamento na minha cabeça. Olha, algumas pessoas de fato não serão hipnotizadas, tá? Algumas pessoas, elas têm uma tendência a não responder à hipnose. Entretanto, a gente consegue fazer com que essas pessoas aprendam a responder à hipnose. Eu não tenho como te estimar assim um valor de quantas pessoas vão responder. Isso aí vai variar em função de várias coisas. Agora, hipnose e transe são sinônimos ou não? Na realidade é o seguinte, veja, o transe pode acontecer dentro da hipnose, certo? Mas o transe ele não caracteriza a hipnose. O transe é um estado alterado de consciência, a hipnose não. A hipnose você mantém a consciência, você está consciente, você está ativo, você está percebendo o que acontece ao seu redor, você lembra de tudo, Você sabe o que você fala. As pessoas pensam assim, não, mas de repente eu vou falar uma coisa que, de repente eu não isso não acontece. Então, essa diferença é bastante grande entre essas duas coisas. Agora, por sinal, existem muitos mitos ainda, em relação a tudo isso. E quais são os mitos que estão associados a essa técnica nesse caso?
Veja, o primeiro mito é o de que o hipnotizador ele detém poder sobre o hipnotizado. Isso não é verdade. Primeiro, quando você hipnotiza uma pessoa, essa pessoa não está subjugada a você. Você não detém controle sobre as atividades dela. Essa é a primeira grande coisa que as pessoas precisam saber. Outra coisa é de que o hipnotizado ele não tem poderes especiais. Somos pessoas normais, como qualquer um. E o que a gente aprende é uma técnica, que é, na verdade, muito simples de ser feita e que qualquer pessoa pode aprender, na verdade. Então, nós não temos nenhum tipo de poder, nem nada nesse sentido. Enfim, tem uma grande quantidade de mitos aí associados à técnica que vale a pena ser trabalhados dentro de um ambiente, dentro de um contexto clínico. Agora nós estamos aqui com um colega da TV e vamos iniciar o procedimento, porém o Everton Spínola tem uma observação a fazer. Qual é a observação, Everton? Olha, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é uma coisa muito simples, né? Exatamente para testar o quão sugestionável ele é simples, não se trata ainda de uma hipnose, porque se eu fosse fazer hipnose com ele, eu teria que levá-lo para um contexto clínico, ensinar, tem todo um protocolo a ser seguido para que ele entenda o que é que vai acontecer com ele, as experiências que ele pode ter, as que não pode ter, enfim, teria uma série de coisas a se fazer. O que eu vou fazer com ele é uma coisa simples e apenas para testar se ele responde ou não bem à sugestão. Ok. Deixa os braços relaxados. Isso, bem relaxado assim. Eu preciso fechar os olhos, junto as pernas, assim, os pés, fecha os olhos, isso. Eu quero que você imagine o seguinte, olha, Tiago, eu vou colocar um imãzinho aqui, ó, e aí seu braço esquerdo vai começar a subir, como se fosse involuntário, enquanto seu braço direito vai começar a ficar rígido como uma pedra, rígido. Esse aqui vai subir, isso, exatamente assim. Esse fica rígido, completamente rígido, enquanto esse aqui vai subindo. Percebam que o braço dele está subindo de forma involuntária. Esse fica completamente rígido, completamente rígido, enquanto esse vai subindo. Perceba que isso acontece. Pode olhar para mim, abre os olhos. Você percebe o seu braço subindo involuntariamente ou você está fazendo força? Involuntariamente. Isso é o que caracteriza a hipnose. Ou a sugestão, melhor dito. Ele está respondendo ainda porque ele quer. Agora, eu vou tirar ele desse estado de uma forma bem simples. Tiago, sai desse estado. Simplesmente. Pronto. Isso que aconteceu é só para mostrar que tanto ele entra no estado, né, da sugestão, como ele sai por iniciativa própria. Ele aceitou a sugestão e quando eu falei para ele, olha, sai, ele simplesmente retoma o estado inicial. Simples assim. Ok, meu caro Tiago, obrigado pela sua participação. Está liberado. Bem, tivemos aqui um procedimento, né? Posso dizer assim que seria um procedimento, qual é o termo que é usado para a hipnose? A hipnose, sim, é um procedimento. Agora, isso aí foi, na verdade, um teste, né? Ah, sim. Isso foi um pequeno teste para saber se ele iria responder às sugestões. Ah, tudo bem. Inclusive, estamos aqui com ele, Everton Spínola, do meu lado esquerdo, e do lado direito, o meu colega e consultor, o Rodrigo Tavares. Agora, os tipos de paciente, Rodrigo, que podem, no caso, se beneficiar de uma hipnose. Olha, a gente poderia trazer para a clínica o tabagista, o ansioso, pessoas que estão para fazer concurso e estão com muita ansiedade, às vezes passam mal por conta disso, às vezes se dão mal no concurso por conta disso. O alcoolista também, pessoas com dores crônicas, depressivos, insônia. É uma vasta gama, né, de pessoas que podem se beneficiar do tratamento com a hipnose. Inclusive, essa lista realmente é uma lista bastante grande. Agora, Everton, para nós terminarmos, por um acaso, né, existem malefícios, e quais os malefícios, no caso, de uma utilização de hipnose nesse contexto clínico? Olha, eu não sei se falar em malefício, porque o que vai depender é muito do hipnotizador, da pessoa que faz o procedimento, né? Se é uma pessoa que não tem uma boa formação, ele pode causar o que a gente chama de iatrogenia. Se não, você não causa, como você falou agora há pouco, é um procedimento seguro. Então, as pessoas, quando eu vou fazer hipnose com elas no meu consultório,
e geralmente a mãe ou o pai sabe que vai ser hipnotizado, fala, olha, toma cuidado. Mas não precisa ter esse cuidado todo. Principalmente quando você está com um profissional que está acompanhando e sabe fazer isso aí, entendeu? Ok, eu quero agradecer a vocês dois pela participação nesse primeiro bloco. Nós tivemos aqui com eles dois, Everton Espínola e Rodrigo Tavares, falando sobre hipnose. Daqui a pouco nós vamos ao segundo bloco e vamos falar com ele, Dr. Alexandre Araruna, que vai falar sobre a apneia do sono. Não mude de canal, daqui a pouco a gente volta.